Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que você que esteja me ouvindo esteja muito bem. Hoje nós vamos corrigir, né, as questões do simulado da semana passada e hoje nós vamos falar das questões de literatura. Eu vou comentando, vou explorando mais as questões para você revisar o assunto e para você entender também o porquê daquela alternativa ser a alternativa correta, tá? Espero aí poder alcançar meus objetivos. A questão 1, ela dizia assim, ó, assinale a alternativa que completa adequadamente a asserção. O romantismo, graças à ideologia dominante e a um complexo conteúdo artístico, social e político, caracteriza-se como época propícia ao aparecimento de denúncias humanas marcadas por a. Teocentrismo, hipersensibilidade, alegria, otimismo e crença. Percebe que teocentrismo é aquela característica lá do trovadorismo, aquela escola da época das cantigas medievais, lá na Idade Média, tá? Então a gente já descarta a letra A e a letra D, que também tem o teocentrismo aqui, ó. A gente já descarta, teocentrismo não é do romantismo. E a letra B, etnocentrismo, insensibilidade, descontração, otimismo e crença na sociedade. Percebe que etnocentrismo, quer dizer, a questão da etnia no centro, não é, uma característica do romantismo? Agora a letra C, egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia, pessimismo, angústia e desespero. Essas sim são características do ultrarromantismo, da segunda geração romântica, né? Que eles tinham muito essas características, tá? O romantismo, para você relembrar, é aquela fase, aquela escola literária que teve 3 fases. A primeira fase, a primeira geração romântica, tinha como principal característica, né, o nacionalismo, a exaltação da pátria, o indianismo, o sentimentalismo. A segunda geração romântica é aquela que é bem melancólica, ultra romântica, o pessimismo, né, carregada de pessimismo. Por isso que a letra C é a alternativa correta. E a terceira geração é aquela que fala dos aspectos de libertação dos escravos, né? O Castro Alves, que é o principal autor, ele escreve o Navio Negreiro, ele é acompanhado por aquela ideologia que ele trouxe da França, né, do Victor Hugo, a ideia do condoreirismo, que é um pássaro no Andes, que tem um significado de liberdade. Então, ele vai buscar valores relacionados à questão do social, né, da libertação dos escravos na época, tá bom? E aí, por isso que a letra C. E a letra E seria egocentrismo também, né? E hipersensibilidade, sim, alegria, descontração e crença no futuro. Então, não seriam essas aí as características do romantismo, tá? A alternativa mais adequada aí seria a letra C. A próxima questão é uma questão que você vai relacionar, que diz assim, ó, numere a coluna da esquerda, de acordo com a coluna da direita, tendo em vista a poesia romântica brasileira, da primeira geração, da segunda geração e da terceira geração. Aí nós tínhamos algumas características. Abolicionismo, da terceira geração, lembra, Castro Alves? Condoreirismo, acabei de falar, de Castro Alves, da terceira geração. Automiseração exacerbada, segunda geração. Obsessão pela morte, segunda geração. Indianismo e nacionalismo, primeira geração. Então, seria a alternativa 332211, que seria a alternativa E. Vamos para a terceira questão. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele mesmo lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. Fragmento de O Cortiço, romance de Aloysio de Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual? A. Uma compreensão psicológica do homem. B. Uma compreensão biológica do mundo. C. Uma concepção idealista do universo. D. Uma concepção religiosa da vida. E. Uma visão sentimental da natureza.
Lembra que o naturalismo é aquela escola que está ali do lado do realismo e visava muito essa questão biológica do mundo, que o trecho do texto do Cortiço apresenta para a gente, né? Uma terra encharcada, fumegante, naquela umidade quente, lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, né? Então, essas características, né, traz para a gente, então a alternativa correta seria letra B, uma compreensão biológica do mundo, tá? Psicológica seria mais o realismo, né? Uma concepção idealista seria mais romântica, uma concepção religiosa também, o sentimental da natureza também seria mais romantismo. Então, a alternativa correta seria letra B, tá? Aplicada aí ao naturalismo brasileiro. Vamos para a próxima alternativa, que diz assim: pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo que A. Se volta para a natureza a fim de analisar-lhe os processos cíclicos de renovação. B. Pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas. C. Defende a arte pela arte, isto é, desvinculada de compromissos com a realidade social. D. Analisa as perversões sexuais, condenando-as em nome da moral religiosa. E. Estabelece um nexo de causa e efeito entre os alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens. E aí, você acertou essa questão quando você respondeu? Você lembra? Olha só, a alternativa é a mais correta, tá? É a mais adequada aí que a gente tem. Estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos. Porque o naturalismo, ele não é alternativa C, por exemplo, que fala que ele se desvincula, né, dos compromissos da realidade social. Muito pelo contrário, o naturalismo era aquele movimento voltado para mostrar, né, esses aspectos sociológicos de uma sociedade doente, de uma sociedade complicada, né, por isso que está ali ligado ao realismo, tá? Então, a letra C seria facilmente descartada. A arte pela arte é do parnasianismo. Analisa as perversões sexuais, condenando em nome da moral religiosa? De forma alguma, né? Não tem isso no naturalismo. Pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos e das comunidades primitivas? Não é essa a intenção, né, desse movimento literário. Se volta para a natureza a fim de analisar os processos cíclicos de renovação? Também não é essa a alternativa. Vamos para a quinta questão, que dizia assim: ó, a chamada tríade parnasiana era formada pelos poetas. Aí tem só os poetas, é uma questão que tem só os autores. Aí você tem que lembrar os autores de cada época para você conseguir. Ou nesse tipo de questão, ou você anula, você fala assim, por exemplo, eu sei que Cruz e Souza é do simbolismo, tal, então Alfonso Guimarães. Então não é do parnasianismo, então já descarto, né? Certo? Então, Gonçalves Dias é do romantismo, esse tipo de coisa, tá? Então, você já sabe que aí seria, né, Gonçalves Dias do romantismo. A alternativa correta aqui do parnasianismo seria a B, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Esses, gente, são os principais autores do parnasianismo no Brasil. Lembrando, né, que o parnasianismo foi um movimento literário que discutir a questão da arte pela arte. É um movimento poético, mais poesia, né? E esses autores aí, essa tríade parnasiana, são os principais nomes desse momento, né? Que eles traziam essa questão. Eles que traziam a questão de se isolar, né? Eles não preocupavam-se com a questão social, da realidade social, e sim com as formas, lembra? Com a estética, eles voltam à literatura, à arte grega, né? Ao romano, as formas, a perfeição, a beleza, eles valorizavam essas características nessa época aí do parnasianismo. A questão 6 é uma questão que dizia assim: o pintor espanhol Pablo Picasso, de 1881 a 1973, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981.
Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo. Aí, no caso da questão, tinha esse quadro para você analisar, né? Aí você iria analisar, que seria aqui. Painel ideográfico monocromático que foca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador, né? Então, aí você iria analisar, tá? Horror da guerra de forma fotográfica com o uso de perspectiva clássica, envolvendo o espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano, não é essa característica, né? O cubismo ele vai trazer, né, essa questão mais várias dimensões de um mesmo evento, né? Que é a possibilidade aqui, ó. Você tem várias possibilidades de leitura no quadro como esse. Você começa a ver os traços, tem traços geométricos, mas tem várias dimensões, tá? Por isso que a alternativa correta seria a alternativa A, porque as outras não falam assim, ó. Uso de formas geométricas no mesmo plano? Não, é geométrica, mas não no mesmo plano. Sem emoção ou expressão? Óbvio que não, né? Tem muita emoção aí. A, C, uso de forma geométrica no mesmo plano. Tá. D, esclarecimento dos objetos abordados de forma da mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade observada pelo uso do claro e escuro. Não tem objetividade, né, gente? Muito pelo contrário, você vai ler, cada um vai ler de uma maneira, inclusive, ele é subjetivo. Uso de vários ícones que representam personagens fragmentados, biodimensionalmente. Uso de vários ícones, sim. Representam personagens fragmentados também, sim. Mas biodimensionalmente, que é bi, quer dizer dois, né? Duas dimensões? Não, são várias dimensões. Por isso que a alternativa correta é a alternativa, né? É a letra A, a alternativa correta para essa questão. Certo. Vamos lá para a sétima questão, que diz assim: o pré-modernismo foi um período da literatura marcado pela produção de textos em prosa. Na poesia pré-modernista, o autor de maior destaque nesse período foi A. Lima Barreto, B. Alcântara Machado, C. Raul Pompeia, D. Augusto dos Anjos e José de Alencar. Percebe só, gente, olha só. O autor que se destaca na poesia do pré-modernismo é o Augusto dos Anjos, tá? Os outros autores do pré-modernismo é Lima Barreto, Euclides da Cunha, dos Sertões, né? E o Monteiro Lobato, tá bom? São os autores. Mas esses outros três autores, são da prosa. Da poesia, nós temos o Augusto dos Anjos, ok? O Alcântara Machado é do romantismo, Raul Pompeia do realismo e José de Alencar do romantismo. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D. 9, né? O autor foi criado no Age-made, termo criado para designar um tipo de objeto, por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados em critério estético e expostos em obras de arte e em espaços especializados, como museus e galerias. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema de arte. Assinale a alternativa que mencione, respectivamente, o nome do artista responsável pelos trabalhos apresentados na questão e o movimento artístico que adotava os procedimentos expostos no enunciado, levando muitos a exclamarem: isso não é arte. Gente, qual que é o movimento que a gente viu, né, na última aula sobre as vanguardas europeias? Lembra dos ismos, né? Então, nós tínhamos qual autor que era do dadaísmo, né? Que seria esse movimento radical que quebra todos os paradigmas, que coloca um mictório nas galerias de arte para poder representar, e as pessoas ficavam chocadas, dizendo isso não é arte. Eles que questionavam a arte, para que arte? Uma arte no meio da guerra, né? Em 1916, em plena guerra, em Primeira Guerra Mundial, todo mundo morrendo, para que uma arte numa sociedade? Ele vai discutir justamente isso, né? Não é mesmo? E aí nós temos a alternativa A, o Marcel Duchamp, né? Dadaísmo. Certo? Vamos para a próxima questão e última, que é a 10ª, que diz assim, ó. E assim era, quase todas as tardes havia um bombardeio.
do mar para as fortalezas e das fortalezas para o mar, e tanto os navios como os fortes saíam incólumes de tão terríveis provas. Lá vinha uma ocasião, porém, que a cercavam, então os jornais noticiavam: ontem o forte acadêmico fez um maravilhoso disparo. Como o jornal retificava o pedido da bateria do cais Fawkes, que era a que tinha feito o disparo certeiro. Passava-se dias e a coisa já estava esquecida, quando parecia uma carta de Niterói reclamando as honras do tiro para a fortaleza de Santa Cruz. Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vamos para o enunciado. A obra Triste Fim é representativa do pré-modernismo no Brasil, porque... E aí nós vamos para as alternativas que dizem assim. Opa, gente, peraí. Aqui, ó. Defende um nacionalismo crítico voltado para as carências sociopolíticas e culturais do país, enaltece o processo de urbanização do Rio de Janeiro, a capital da República, né? Põe no centro a narrativa o homem regional, ressaltando os valores característicos do homem sertanejo, apresenta uma linguagem ornamental coexistente em alguns momentos, com traços que apontam para a possível renovação formal, resgata o Brasil literário herdado do romantismo, tá? A alternativa correta seria a letra A, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma é um romance pré-modernista, pois retrata as seguintes características: o nacionalismo, o regionalismo, a denúncia social, temas históricos e cotidianos e uma linguagem mais coloquial, tá? Coloquial. Então, seria a alternativa A, defende o nacionalismo crítico voltado para carências sociopolíticas e culturais do país, tá? E aí, nós vamos, né? As outras não são, enaltece o processo de urbanização do Rio de Janeiro, da capital? Não. Põe o centro da narrativa o homem regional? Nós estamos falando de uma obra do autor aí, né? Peraí. Lima Barreto. Acabei de falar do Lima Barreto, já esqueci. Ai, meu Deus, a cabeça da gente é problema, né? E aí, nós temos aqui, né, a C que não é. Por que não é a C, né? Porque põe no centro da narrativa o homem regional? Não, é uma obra urbana, né? Como assim, homem regional? D. Apresenta uma linguagem ornamental coexistente com alguns momentos, contrastes que apontam para uma possível renovação formal? Não, tem nada de formalismo. Muito pelo contrário, né? Resgata o Brasil literário herdado do romantismo? Também não. O pré-modernismo está caminhando para o próximo passo, indo para frente, né? Não está voltando a nada do passado, né? Vai discutir questões muito drásticas, sociais, né? Em todas as obras, né? Dos Sertões, nas obras do Monteiro Lobato, que vai falar do interior de São Paulo, são regionalistas, tá? São questões regionalistas que falam de denúncia social, né, dos temas históricos daquela época, em uma linguagem mais coloquial, tá bom? Então, esses foram os comentários das questões desse simulado, tá bom? Eu não aprofundei cada movimento, eu peço que você reassista as aulas, elas estão gravadas lá no Google Sala de Aula, para você assistir algum assunto desses que a gente já viu e que você precisa revisar, tá bom? Essa foi a aula de hoje, um abraço, fica bem, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.